E aí, galera do Multiverso Subcultural? Aqui quem tá falando é o Patolino. Estamos aqui para mais um podcast, né? Um podcastzinho, né? Do multiverso, né? Eu só vou ajustar a minha câmera aqui, né? Pra poder. Opa, aqui, ó. Aqui tá bom, né? Eu acho que dá para ver bastante aqui. Eu consigo ter um bom retorno, né? Aqui do meu lado, né? E continuar esse podcast, né? É um podcast que me deu vontade de fazer hoje, né? Eu queria falar, eu queria desabafar um pouco, né? Sobre a questão dos relacionamentos, né? Mas eu queria fazer isso alguns dias atrás, né? Mas... e logo hoje, né? Apareceu um dos livros do Bauman, né? Eu não lembro qual era. Não era O Amor Líquido, era outro, cara. Eu não lembro se era Modernidade Líquida, alguma coisa do tipo. Deixa eu tentar ver o que era. Qual o livro que era. Mas era um livro do Bauman. Eu lembro que era um livro do Bauman. Vamos ver aqui. Tá carregando. Eu não lembro se era esse Modernidade. Modernidade Líquida. Mal líquido. Identidade também apareceu pra mim. Né? Não sei se esses daqui são todos os livros do Bauman que tem, né? Eu tô olhando na Amazon, né? Mas apareceu um pra mim e o gatilho apareceu, né? O gatilho pra criar, pra fazer o podcast apareceu nesse momento, né? Eu só vou responder uma coisa aqui no Facebook que apareceu pra mim. Então, muito bem, muito bem, muito bem. Né, apareceu um livro pra mim e aí me deu um gatilho, cara. Mas antes que você diga que foi a IA, que foi a... o celular me escutando, né? Eu tenho que dizer pra vocês que o... que não foi, cara. Porque a não ser que o meu celular esteja lendo ondas cerebrais, cara. A única coisa que pode ser é isso, o celular ou o meu computador, algum dispositivo que eu tenho aqui, né, está lendo as ondas cerebrais, cara. Mas eu acredito que não seja isso, né? Pode ser, pode não ser, mas pelo meu conhecimento, pela minha experiência, eu acredito que não seja isso nesse momento, né? E, né, principalmente aqui no meu universo, no universo que eu estou, as coisas não são tão evoluídas, né, como talvez no universo de vocês, cara. Eu acredito que no universo de vocês as coisas sejam bem mais evoluídas, né? E esse gatilho, né, de relacionamentos, eu já estava juntando ele, vamos dizer assim, né, há muito tempo, cara. Há muito tempo que eu digo, até alguns anos atrás, onde eu experimentei um desses aplicativos, né, de namoro, vamos dizer assim, né? De namoro, é um aplicativo de namoro, né? E aí que eu fui pautando as coisas líquidas, vamos dizer assim, né? Os problemas. Eu fiz uma conta numa dessas redes sociais somente para ver os problemas, para saber dos problemas, ver como as pessoas agiam, ver como funciona o aplicativo.
né? E para ter uma noção, pelo menos, se aquelas reclamações das pessoas são verdades, se os meus pensamentos sobre aquilo é verdade ou não, né? E realmente foi, foi isso mesmo, né? Foi isso mesmo. Eu pude ver essa parte da grande fluidez, a grande troca, assim, de relacionamentos dessas pessoas, né? Muita incerteza, eu não sei dizer o porquê, é medo de alguma coisa. Talvez seja porque a pessoa esteja com algum interesse e você não tem aquilo que a pessoa quer, né? Mas a maior, assim, eu vou dizer a maior mesmo, foi a questão da falta de compromisso das pessoas, né? E se eu não me engano, isso o Bauman fala no livro dele. Eu acho que um dos primeiros livros que eu li dele foi sobre. Eu acho que o nome do livro era Mundo Líquido. Que eu acho, aliás, eu acho que eu lembro tinha 4 capítulos, né? E num desses ele falava um pouquinho assim sobre os relacionamentos, né? Mas o livro Amor Líquido eu só li meio que um resumo, né? Dele. E ainda não li o livro por completo, né? Mas eu lembro bem que o Bauman fala nessa questão aí, né? Que é a máxima, é o tópico do pessoal de hoje, que é a falta de compromisso, né? E pois vivemos num mundo, né, de mudança constante, né? Sempre, né? É óbvio que sempre o mundo teve mudanças constantes, mas agora a gente tá numa fase preocupante, cara, porque essas mudanças estão vindo extremamente do nada, sabe? E outra coisa que vem junto é a precariedade, sabe? A precariedade. Eu não vou dizer amor, porque eu não sei se o amor existe, né? E, né? Eu não posso afirmar isso ainda porque eu não li bastante sobre essa questão, né? Mas é uma precariedade de respeito, de sentimento pelo próximo, né? Eu vou dizer pelo próximo, não pela pessoa amada nem nada, mas pelo próximo. Isso a gente pode ver claramente, a gente pode perceber claramente, eu pude sentir isso claramente durante esse tempo aí que eu fiquei testando esses certos aplicativos, né? E uma das coisas que eu consegui perceber é a questão de evitar os vínculos, né? Aquele vínculo que é mais duradouro, sabe? As pessoas não querem um compromisso, sabe? Um compromisso até que constante, sabe? As pessoas não querem esse compromisso constante. As pessoas, elas são extremamente individuais, cara. Né? Não parece, sabe? Até pelas questões políticas também, né? Hoje tu vê muita pessoa da paz, a pessoa do amor, né? E essas mesmas pessoas são pessoas extremamente individuais, sabe? São essas pessoas
que são as pessoas que querem evitar algum compromisso, algum vínculo, pensar em outra pessoa, é, né? Principalmente na questão do relacionamento, né? Então essas pessoas elas acabam se tornando muito, extremamente superficiais, né? E pessoas totalmente instáveis. São pessoas extremamente instáveis, cara. Eu acho isso muito preocupante. Preocupante demais, cara, quando... porque isso me remete muito à bipolaridade, cara. Eu odeio pessoas bipolares. Eu odeio pessoas bipolares. Eu não tô falando aquela pessoa que tem diagnosticado aquela bipolaridade, que ela passa uns meses, uma temporada agitada, feliz, né? E do nada, em outras temporadas, a pessoa está extremamente triste, extremamente deprimida, né? Não essa bipolaridade clínica, né? Mas a bipolaridade de curto prazo, vamos dizer assim, né? Eu chamo assim, eu chamo de bipolaridade de curto prazo, né? Mas também pode ser chamado de pessoas instáveis, né? Hoje mesmo a gente vê muita gente falar sobre o ghosting, leitado e ghosting, mas não é o mesmo ghosting do que eu fiz um outro podcast que era sobre tu viver assim, né, como um ghost, mas sobre aquela questão da pessoa te desejar, conseguir ter algum contato contigo, né, principalmente físico, sabe? A pessoa tem um contato contigo físico, sabe? Por conta daquele desejo que ela tinha lá, né? Que ela tinha, né? Lá pela rede social. E após ela ter o que queria contigo, ela some, sabe? Essa pessoa some, cara. Isso é extremamente muito comum, cara. O pior de todos é que isso acontece muito em relacionamentos, né? Onde as pessoas, no caso, um casal, né? Esse casal acaba tendo um filho e, né? O pai ou a mãe some. Na minha vida pessoal, eu tenho amigos e amigas que o pai sumiu, a mãe sumiu, às vezes a mãe largou a filha, né? A mãe largou a filha pro pai e foi com outro, pra morar em outro lugar com outro cara, né? E não paga pensão, não ajuda a filha. Aí o pai que tem que se virar, né? Tem que deixar lá com os sogros deles, né? Em outras cidades. Eu tenho caso próximo, assim, eu não sei se eu vou comentar algum dia, em algum momento, mas é um caso extremamente triste, cara. Extremamente triste, né? E sobre sobre essa questão aí do ghosting, eu acho que eu vou fazer um pouquinho. Eu vou fazer um podcast somente sobre isso, sabe? Sobre isso e sobre ah, outra, outro termo aí, né? Outro termo novo aí que aparece, que tá aí, né, na moda. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daí. Mas eu vou seguir aqui no texto, né?
E antes de falar sobre essas redes sociais, né? Eu, assim, fazendo uma pesquisa rápida. Peraí que eu vou posicionar aqui. Tá, agora sim consigo ter um retorno melhor e mais claro aqui pra mim. Vamos lá então. E fazendo uma pesquisa rápida, né? Ah, fazendo uma pesquisa rápida aqui, né, dos últimos anos, né? A taxa de divórcio cresceu. Vamos botar, sei lá, nos últimos 6 anos. Não, vamos botar 10. Os últimos 10 anos. Vamos colocar assim, né? Porque eu lembro que ainda em 2000 e... Cara, em 2012, acho que 2011, 2013, até por aí, 2014 talvez, pelo menos aqui no meu universo tinha muito essa questão dos casamentos coletivos. As pessoas queriam casar, né? Isso é legal, queriam casar, mas elas não tinham dinheiro. Essas pessoas não tinham dinheiro para fazer um casamento. Vamos botar ah, individual, aliás, dual, sabe? E então elas partiram pro casamento coletivo, né? Que era mais barato e tal, né? Mas depois eu lembro que a coisa começou a degringolar muito, 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 cara. Né? E alguns anos, aqui um dos anos mais recentes aqui, né, que eu me apavorei, foi no ano de 2020, né, que foi registrado 336 mil divórcios, cara. Um aumento de 15,7%, né, em relação ao ano anterior, né, ao ano anterior. Né, mas, né, e isso, né, em países desenvolvidos geram mais divórcios, né? Só que as causas, cara, as causas desses problemas, não são todas matérias que falam sobre isso daí, né? Não são todas elas que falam sobre isso, mas eu selecionei algumas coisas, alguns problemas aqui que as pessoas têm, né? Uma delas é a falta de comunicação. Falta de comunicação tá em tudo hoje em dia, cara. Tá no trabalho, tá na escola, tá na faculdade e também tá dentro dos relacionamentos, né? Eu já falei, eu acho que já fiz um podcast sobre isso, sobre essa falta de comunicação, cara, que é extremamente absurda, eu acho. Assim, sabe, é muito foda isso daí, é extremamente foda. Outra coisa é infidelidade também, né? Isso aí é uma coisa inevitável hoje em dia, né? E outra coisa, uma das mais tristes, né, que eu acho é sobre os problemas financeiros, sabe? Sobre problemas financeiros. Né, a mulher vai lá, casa com o cara, né? E aí, após alguns anos de namoro, de casamento, sei lá o quê, o parceiro acaba perdendo o trabalho, né? E como a mulher vê que o parceiro não vai progredir, né? Acaba largando esse cara, né? Acaba largando o cara, acaba achando outro, né? E isso também é um problema que eu vou relacionar, né? Eu vou relacionar ele com a rede social, cara. Aí você vai ver, né, que tem a ver, sim, cara, tem muito a ver, né? E eu tinha um pensamento que é errado, sabe?
eu tinha um pensamento errado sobre isso. Ah, né, os problemas financeiros, geralmente, ele vem por conta da economia do país, né? Se o país está andando bem com a economia, as pessoas só vão prosperar, né? Mas, né, eu vou seguir a matéria aqui, né? Que talvez eles tenham estudado para fazer isso, mas nos países mais desenvolvidos, né? A alta, né, de divórcios é grande, né? Nesses países desenvolvidos, né? Eu acho que, pelo que eu vejo, né? Essa questão do relacionamento só se enquadra no meio termo, que é quando o país está se desenvolvendo, quando essas pessoas estão se desenvolvendo, elas se encaixam uma na outra e acabam progredindo uma com a outra, né? Mas aí quando vem um problema financeiro, né? Por exemplo, a mulher consegue viver sozinho, aliás, consegue ganhar uma grana boa, até melhor que a do marido, né, do namorado, ela acaba talvez largando esse cara, trocando ele por outro, né, por conta de uma diferença salarial, ou porque para ela é mais vantagem viver numa casa que os pais ou alguém deram para ela, sabe? Eu mesmo tenho primas, pessoas próximas que que a fulana ganhou uma casa. Ela ganhou um apartamento e é o tio dela que investe nesse apartamento para ela, né? E ela age como se ela fosse uma pessoa extremamente responsável, extremamente dedicada, né? Extremamente esforçada para ter conseguido aquilo. Mas por trás dos panos tu vê que tem algum investimento, né? Algum George Soros, né? Algum George Soros, né? Aí nisso aí, né? Então eu achava que era por conta do desenvolvimento do país, mas não é, cara. Então isso causa essas coisas também causam a separação aí dos casais, né? A pandemia, né, também ajudou isso, porque as pessoas conseguiram perceber que elas não conseguem mais ficar, se aguentar uns aos outros, né? E muitas vezes essas pessoas não conseguem aguentar nem elas mesmas. Por isso que muitas surtaram. Pra mim foi assim, cara, ficar em isolamento, não pela doença, né, mas só de ficar no isolamento pra mim foi sensacional, cara. Foi uma das coisas assim que eu nunca imaginava que ia acontecer, cara. O isolamento apenas foi um sonho, assim, sabe? Foi um sonho. Né? Eu não sou ditatorial, né? Mas eu lembro que antigamente os nossos pais diziam pra gente que não podia sair de casa sem a carteira de trabalho estar assinada, né? Sem o documento, né? Hoje em dia a gente anda sem documento, nas ruas, né? Mas a partir de certo horário, tu tinha que ter a tua carteira, né, de trabalho em mãos, né, para poder apresentar ali pro guarda, pro policial, que obviamente ia te parar em algum momento, né? E se você não tivesse, você seria preso, né? Né? Então eu queria falar então um pouquinho da rede social, né? Que é uma vantagem, é óbvio, é uma vantagem. Conecta a pessoa a pessoas, sabe? Ou uma empresa, né? Pessoas a pessoa.
né, que é a pessoa que tem um interesse em alguma coisa daquela empresa, né? A gente pode conversar a qualquer momento, coisa que não acontecia há alguns anos atrás, né? A gente pode vender alguma coisa por essas redes sociais, mas existem redes sociais que são preparadas apenas para poucas coisas, como relacionamento, como o sexo, né? Apenas o sexo, né? E, né? Mas elas também geram muita questão de ciúmes, de insegurança, né? E o mal de todos, né? Ela consegue, a rede social consegue fazer o mal de tudo. O maior mal, que é o ego, que é a comparação, né? Comparação social, cara. Né? O fulaninho lá ganhou uma moto e então eu posso. A pessoa vai lá, faz uma trabalheira, se mata somente para ter um negócio que ela viu na rede social, cara. Né? E lembra que eu falei? Eu falei lá na parte do divórcio, né? Eu falei sobre que eu ia falar algo sobre as redes sociais, né? E aqui está a comparação das redes sociais, que é nessa questão aí da comparação, a tua mulher, ela tá vendo um outro cara lá, cara. Ela tem acesso a outro cara que tá fazendo viagens para Paris, para Inglaterra. Esse cara que tá comprando uma roupa nova, sabe? Esse cara que supostamente está prosperando ali no negócio dele ou no trabalho, que está indo ali numa academia, que está indo num evento, né? E as pessoas estão vendo isso aí, cara. Elas estão vendo e estão coletando essas informações, cara. E estão processando essas informações, né? Informações que em algum momento aquela pessoa vai gerar um resultado, né? E geralmente o resultado é: por que eu não fico com aquele cara? Por que eu tô com esse e não fico com aquele? Então ela curte a foto do cara, às vezes dá um comentário, uma conversinha, e se o cara retornar, beleza, já era. A coisa toda muda, as pessoas mudam, né? As pessoas todas mudam. Voltando aqui, eu tive que fazer uma pausa por conta de um barulho. Eu não sei se eu achei que alguém tinha chegado, né? Eu achei que um parente tinha chegado, mas não era mesmo. Era só o vento, né? Que tá uma ventania aqui, tá chovendo bastante aqui nesse momento, né? No meu universo, e era apenas isso. Era apenas isso aí mesmo, né? E eu tava falando sobre as redes sociais, a questão da comparação, né? E, né? E não só também da questão da comparação, cara. Mas quando tu tá numa rede social, principalmente nessas redes que são mais direcionadas para alguma coisa, né? Por exemplo, namoro ou sexo, né? É aí que vem a objetificação, sabe? E não só isso, né? Mas a superficialidade. A gente vê muito, pelo menos a gente que passou por isso, né? Passou pelas redes sociais, a gente que testou as redes sociais,
né? A gente percebe a superficialidade das pessoas, que é cara, é um negócio incomum, incomum, cara, que tá se tornando comum, sabe? Tu ser superficial, tu ser só um personagem, sabe? É óbvio que antes tinha, né? A gente tinha os nicknames, né? E nesses nicknames, em jogos, em fóruns e coisas do tipo, esses nicknames a gente colocava, por exemplo, lá um Thor, quando o cara é alemãozinho e gosta de coisas nórdicas, né? Tu coloca um Thor lá como um nickname e isso é meio que um personagem teu e a pessoa te vê assim, sabe? Tu coloca lá um negócio de frustrado, alguma coisa do tipo, e tu coloca lá um personagem que é depressivo, é deprimente, isso e aquilo, né? Então, isso se tornou extremamente mais forte. Mais forte por quê, cara? Porque naquela época, quando a gente tinha apenas um nickname, né, e a gente participava de algum fórum ou alguma coisa ali, vamos colocar até o Orkut, né? Até a época do Orkut, né? Quando a gente, nessa época, né? A objetificação, né? E essa camada, essa máscara, ela não era tão forte. Hoje em dia, o modo que a gente utiliza as redes sociais, elas fortalecem isso, porque tu tem que ter uma foto legal, tu tem que estar legal naquela aparência, e geralmente aquela foto ela é tratada por, sei lá, alguma inteligência artificial que modela a foto, ou então uma câmera que tem uma lente photoshopada, né, o software, né, óbvio. Por trás disso ele é um pouco photoshopado, né? Tu tem ali uma descrição, né, que é alguém muito legal, alguém que trabalha demais, alguém que é super legal, sabe? Alguém que tem dinheiro, que é extremamente inteligente, ou, que é um cara vitorioso, isso e aquilo, né? Então, tudo isso colabora para, né, para uma pessoa que tu não é. Eu não sou. As minhas redes sociais são meio que tudo privadas. Tem poucas coisas. Já vi pessoas reclamar de mim por conta da minha rede social não ter quase nada, né? Aquilo é totalmente real. É um personagem por completo, sabe? Um personagem por completo, cara. E outra questão também não é só isso, é a ostentação, cara. É óbvio que a tua mulher vai te largar por outro cara que tá ostentando alguma coisa na rede social, né? Coisa que ela tem interesse e tu não tem, ou que tu não gosta. E raramente ela vai admitir pra ti que ela não gosta daquilo. Daquele, daquele tipo de coisa. E todas as pessoas, né? Todas as pessoas que eu conheci, né? Deixa eu tomar mais um pouco do chá aqui que eu trouxe. Um chá de boldo eu tô tomando, né? Um chá de boldo.
Eu tava falando, né, do meu experimento, né, com pessoas dessas redes sociais, sabe? É extremamente raro tu conseguir uma amizade lá, sabe? Insights desse tipo. Assim, a cada 30, uma pessoa é legal, sabe? Uma pessoa é legal, não é uma pessoa só interessada no sexo, no namoro, coisa do tipo, né? E então é difícil tu conseguir uma relação autêntica, né? Por trás daqueles. Por trás desses memes, né? Eu vou chamar de meme. Por trás desses memes, né? E a gente percebe que aquelas pessoas, né? Elas são. ah, Algumas delas são pessoas vazias, né? São pessoas vazias. Ah, Pelo que eu vejo também, a geração mais nova, né? Elas são pessoas que não têm personalidade nenhuma. São poucos que têm, cara, e esses poucos aí se destacam por ser autênticos, né? E essas pessoas não são sinceras. Elas não são pessoas baseadas na verdade, na sinceridade, né? Assim, sabe? E isso que é uma coisa que decepciona. Isso é uma coisa que decepciona. Porque aquela pessoa, ela tá ao tempo todo mentindo, sabe? Ao tempo todo mentindo. Praticamente sem parar, sabe? O tempo todo mentindo. Ah, né? E dentro dos relacionamentos, né, tem aquela questão da falta de diálogo, sabe? Diálogo sério, né? E com essas pessoas, né, nos primeiros contatos que tu tem, nos primeiros meses, sabe? As pessoas querem diálogo de interesse, assim, sabe? Por exemplo, a pessoa quer saber muito onde tu trabalha, o que tu fez para chegar ali. É óbvio que isso é normal, mas a gente. Eu tô partindo aqui, cara, das pessoas que são interesseiras, sabe? Porque isso parte do princípio de interesse e de apenas interesse, sabe? Isso é normal, sabe? Eu não tô dizendo que saber como o parceiro conseguiu aquilo e tal é uma coisa errada, né? Mas tu vê sabe, uns primeiros contatos superficiais. Assim como foi no podcast que eu falei sobre o Uber, né? Que as pessoas de hoje, elas, sabe, elas estão nem aí pra ti, elas só querem te perguntar as coisas porque elas têm interesse, sabe, em ti. Somente aquele interesse momentâneo, né? E apenas acaba, e depois acaba a conversa, né? Somente aquele momento, sabe? O interesse só no que tu faz, no que tu trabalha, e deu. E depois que elas descobrem isso, acaba, né? No amor também é assim, cara, eu sei. Eu não sei
se eu vou fazer um podcast sobre isso, mas o amor ele vai definhando com o tempo, cara. Isso é extremamente preocupante, né? Será que eu falando isso, será que você vai ficar depressivo, sei lá o quê? Não, mas é verdade, cara. Ele vai definhando, né? Mas a falta de diálogo, né, de coisas sinceras, atrapalha muito o relacionamento, né? Hoje em dia também, uma coisa que eu esqueci de falar, né, é a questão da profundidade, né? Que agora, né, é tudo digitalizado, né? Sabe, é tudo respostinhas instantâneas, algumas redes sociais, ou até e-mail mesmo, já tem respostas pré-prontas ali que só clica e ela vai, né? Hoje tem muito emoji, as pessoas se expressam muito por emoji. Eu não posso reclamar do emoji porque eu utilizo muito ele todos os dias, sempre eu utilizo ele, né? Mas o problema é a qualidade da comunicação, a profundidade da comunicação, né? E isso é terrível, cara. É uma coisa terrível, né? E as pessoas acabam ficando superficiais por conta disso. Também, né? Por conta daquela perda da profundidade, né? E aqui eu posso comparar a profundidade que eu quero dizer, né? Com os fóruns e com, vamos dizer, as comunidades. No caso do Orkut, né? Tinha comunidades, né? Que eram praticamente fóruns dentro daquela rede social. Que as pessoas conversavam sobre tudo, sobre todo tipo de assunto. Cara, se eu falar pra vocês, vocês vão dizer que é mentira, mas todos esses assuntos, todos esses papos dos dias de hoje, praticamente no mundo inteiro, sabe? Eu ainda não vivi em outro país, mas pelos jornais, pelos podcasts dele, a gente percebe né, que os assuntos são generalizados, né, e depois de um tempo ele chega aqui, né, no terceiro mundo, quarto mundo, quinto mundo, né? Mas naquela época as pessoas tinham uma profundidade ao te responder, ao responder aquele tópico, né? Esqueci o nome, aquele negócio que tu abriu ali, né? Vamos dizer, aquele fórum ali que tu abriu, né? Para as pessoas responderem, né? E as pessoas respondiam com respostas relevantes. Hoje em dia é tudo kkk no Instagram, no Facebook. As pessoas viraram não vou dizer burras, né? Porque eu não posso atrelar um nome de um animal que é inteligente e que é útil, né? A essas pessoas que não são úteis, não tem personalidade, não tem profundidade, não tem nada de legal, são apenas uma casca, né? E não tem aquela profundidade, não tem aquela conversa honesta e respeitosa, né? Tanto com parceiro como nas redes sociais, né? E sempre as pessoas são mal entendidas, né? E outra questão também, né? Achei por último, que não tinha muito... Que eu vi das notícias, que era a questão do consumo, né? Que eu já me separei de uma namorada que era extremamente consumista. Ela consumia muita coisa no shopping. Eu acredito que ela tinha bipolaridade, ou ela tem, aliás, né, a bipolaridade. E era uma pessoa extremamente consumista, cara, que futuramente ela ia me depenar.
Até porque eu não ganho muito mesmo, né? Mas mesmo assim ela ia me depenar. Né? E isso influencia muito as relações interpessoais, vamos dizer assim, com uma palavra bonita, né? E por conta disso, né, que tem aquela questão da busca, né, dos outros parceiros, né? Hoje em dia tem muito, né, essa questão de a busca de vários parceiros. Tem pessoas que tem relacionamento aberto, tem aquele relacionamento poligâmico, né, para suprir as necessidades em outras pessoas, em outros caras, em outras mulheres, né, que tenham algum status em alguma coisa, que tenham posse, até porque o ser humano, né, tu não pode ter tudo, não tem como ter tudo, né? Tu ter todas as coisas, ter habilidade nisso, naquilo, ter status, ter coisa material, isso é muito difícil, cara. Uma pessoa ter, né, ter saúde mental, saúde corporal, espiritual, vamos dizer assim, né? Então os relacionamentos são extremamente descartáveis, cara. São bem descartáveis, cara. A pessoa, ela te vê e a pessoa te vê como, assim, cara, apenas uma ponte, assim, para alguma coisa, uma catapulta para impulsionar ela, né? E esse podcast aqui já deu 1 hora, mais ou menos. Acho que deu 1 hora aqui, cara. Espero não ter enrolado aí muitos. Vocês, mas eu vou fazer uma parte 2, uma segunda parte aqui, né? Talvez eu faça, ou não, cara, mas eu vou fazer aqui um complemento, pelo menos um complemento disso, eu vou fazer numa parte 2, né? Que eu tenho compromisso agora aqui no meu universo e eu vou ter que deixar vocês. E até a parte 2. Valeu!